Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Você sabe que pode também nos assistir pelo portal www.tvcrio.org.br, que está aí no rodapé aí da página. Eu estou hoje aqui com o Dr. Washington Machado, jornalista, advogado e uma série de outras funções que ele exerce aí na sociedade, que eu não sei tudo de cor, mas ele vai poder, ao longo da entrevista, nos brindar com as informações. Washington, estamos aí dando prosseguimento a essa programação aqui, de ouvir aqueles produtores independentes que ocupam a grade de nossa TV comunitária do Rio. Você é o nosso segundo entrevistado, o seu programa Movimento Resgate Nacionalista. Morena, parece, né? Morena. Então, eu queria que você iniciasse dizendo exatamente como surgiu a ideia de fazer um programa aqui na TV comunitária. Bem, boa tarde primeiro e boa noite, enfim, e bom dia também. E bom dia madrugada. Boa madrugada, tudo de bom para todo mundo. Na realidade, nós, há alguns anos, tipo 8 anos mais ou menos, que nós começamos a pensar dentro do Sindicato de Jornalistas, antigo Sindicato de Jornalistas Liberais, que perdeu o nome Liberais, que não era nada de liberal, na realidade era dos autônomos e freelancer, o Freela, e nós resolvemos que precisamos ter um canal de comunicação direta com o povão que está aí, entendeu? E, enfim, tivemos conhecimento através do Max, através de várias pessoas, que a TV comunitária poderia ser esse canal pelo que ela representava. E, a partir daí, montamos o que era, até então, o Movimento Resgate da Cidadania. A preocupação de levar um pouco mais a esse povo a presença das coisas que nos marcaram quando pequenos. Tipo, olha, você tem que conhecer o hino nacional. A primeira parte e a segunda. Que hoje em dia, quer dizer, apesar que eu estava vendo no outro dia no Facebook, que aquela... aquilo também tem uma letra. Eu li isso, uma senhora até dizendo qual era a letra. E depois aquele ouvido do Ipiranga, e depois agora já nem a primeira parte se canta, essa da introdução que tem uma letra, não se canta já há muito tempo, e já não se canta a segunda parte. E agora na FIFA eles só tocam meio minuto, ou alguma coisa assim, daqui a pouco nós vamos estar falando, ouviram? Aí todo mundo já sabe que é o hino nacional. Mas a torcida que lá estava fez o coro e tudo mais. E continuou, mesmo depois de terminar a FIFA. Tá entendendo? A rasteira da FIFA. Né? Exato, mas se nós é que temos que passar essa rasteira, exatamente isso. Tá? Nós eu até agradeço, Moisés, porque você na direção também da nossa TV, porque nós é que temos que passar uma rasteira naqueles que não nos permitem mais conhecer o hino à bandeira, o hino à independência, o japonês da Prata Filha, o japonês, enfim. Nós precisamos conhecer tudo isso, as regras, moral, a urbanidade, ser gentil com o outro. Nós começamos com um trabalho desse gênero. E não envolvia política, que nós, dentro do Sindicato de Jornalistas do município de Rio de Janeiro, nós não envolvemos política. Tá? Mas o homem é um ser político. Você não quer envolver política. Mas quando você fala de direitos humanos, você fala de política. Tem que ter uma política voltada para os direitos humanos. Quando você fala de economia, você fala de política. De educação, você fala de política. Então você é obrigado também a defender valores políticos. Tá? Independente do que as pessoas possam pensar. Tá? Muita gente diz, pô, Washington, comunista velho, cara da antiga. Eu não sou comunista velho, tá? Porque não existe comunista velho. Existe a pessoa que tem ideias socialistas que acreditam que o mundo um dia possa ser uma comuna internacional, uma comuna
mundial de pessoas com pensamento em que ninguém pode passar fome, ninguém pode se privar de ter educação, ninguém pode se privar de ter saúde. Como no outro dia o menino lá da Globo falou, pô, em Cuba não tem nada, eles só tem saúde, educação e segurança, não tem mais nada. Aí se pegar os itens que o povo mais quer, saúde, educação e segurança não mais nada. Muito obrigado, então estou pegando o avião e estou indo para lá. Quer dizer, não que eu esteja defendendo o regime cubano, eu não estou defendendo, eu só estou lá só tem isso, só tem saúde, só tem educação. Agora, Washington, mas para o pessoal entender aí e eles poderem acessar o seu programa, como é que você organiza o programa? O programa, além desse debate, é o que você que apresenta? Como é que se organiza assim semanalmente o programa? Se organiza da seguinte maneira. Nós estamos junto com o Circuito Carioca, dentro da nossa parceria e com o Max Figueiredo Neves. Então, todas as semanas, eu faço uma coletânea de todos os julgados do Supremo, do Conjur, do Ius Brasil, e pego aqueles que eu entendo que são interessantes para a sociedade e faço uma análise daqueles julgados. E não só dos julgados, como despacho. Por exemplo, essa semana nós temos Esses sites aí que você citou, o Conjur, né? São sites jurídicos. Exatamente. E a Corte é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal e não só o Supremo, como o STJ também, e como os tribunais regionais federais e também os tribunais... Que debate assuntos jurídicos, mas que tem uma vertente política, porque envolve toda a sociedade, seria isso? Não é que debate, não, as resoluções ou as decisões dos desembargadores e dos ministros, nós fazemos uma análise. Por exemplo, recentemente, o ministro Luiz Fux, ele resolveu que o tribunal aqui do Rio vai diminuir 1 hora no atendimento ao público, porque não existe segurança para os magistrados, para os funcionários do tribunal e para os jurisdicionados, ou seja, para o povão. Então, em vez de atender até às 5, vai atender só até às 4. E vai, em vez de começar às 9, vai começar às 8? Não, atendimento ao público às 11. E não vai... Às 11, continua às 11. Tá? Então, é o tal negócio. Então, eu começo a discutir o seguinte, vem cá, quer dizer que, em vez de cuidar do bandido, em vez de cuidar da segurança, não, então é melhor a gente reduzir. Então, se piorar a segurança, o problema aqui... Só 2 horas. Começa às 11 e termina meio-dia. Entendeu? Quer dizer, alguma coisa está errada. Esse é um tipo de assunto que você... Esse é um assunto que eu toco. Você faz uma reflexão, você faz comentário, é isso? Exatamente, sobre isso. Então, por exemplo, esse problema da segurança é um problema gravíssimo no Brasil. Tá? Todos os problemas, por exemplo, o problema é um problema seríssimo do refugiado. Esse eu penso que é um dos problemas que nós temos hoje no mundo, que pega para todo mundo. Por exemplo, a Alemanha não quer mais aceitar refugiados, a Áustria tampouco, a Europa não quer. Tá? Mas a Europa esquece que lá atrás, a Inglaterra foi explorar o Quênia, foi explorar a África do Sul. Ela esquece, a Alemanha esquece que ela estava lá na Namíbia, a França esquece todos aqueles países que ela, desde a Côte d'Ivoire, a Costa do Marfim e todas as outras que ela veio explorando todo mundo e tirando todas as riquezas, a Bélgica, o Congo belga. É uma pergunta que a gente faz. Eles reduziram aqueles povos da África à miséria absoluta, porque exploraram tudo que puderam. E hoje, quando aqueles explorados batem nas costas ali, mediterrâneas ali, procurando, não, nós queremos sair daquilo, queremos sair daquela guerra que vocês provocaram. Nós queremos sair daquela miséria e queremos usufruir um pouco da riqueza que vocês nos roubaram. Inclusive, né, Washington, porque, veja, existe a guerra moderna, que é a guerra da economia, né? Eles vêm e dominam a economia dos países e eles escravizam
através do desemprego e tal, e na hora do povo, então, eu vou lá para lá, porque se você está dirigindo a minha economia de lá, eu vou para lá para ver se eu ganho alguma coisa. Aí Claro. é impedido, né? Exatamente. Eles isso. abrem os mercados, mas não querem abrir as fronteiras. Ah, não, isso é uma das coisas, quer dizer... Mas vai a outra minha pergunta. No dia eu estava vendo um slides, uma série de slides, um filme muito bom até, Europa Fechada, é em espanhol, Europa Cerrada, e que eles perguntam o seguinte: e quem vai defender a Europa o dia que a China resolver dominar todo o mercado europeu? Ou mesmo dominar através de guerra, através de colocar seus soldados dentro da Europa? Quem vai defender? Ela vai chamar os africanos para irem defender? Tá? Aí eu vendo isso, eu falei, pô, cara, realmente é fantástico. Tanto que, já vendo de outra forma, nessa Copa do Mundo foi fantástico. Nós vimos suecos negros lá defendendo muito bem, belgas negros, tá? Aí os suíços negros, eu digo, como um dia alemães, tá? O Boateng, uma pessoa, eu digo, como é que já tem tanto negro hoje? Quer dizer, eles acabam de uma forma indireta também explorando o povo. Já que nós já tiramos todas as riquezas, tiramos tudo, agora o que eu posso explorar? A habilidade que ele tem. Então agora você, negro, branco, não importa, você é africano, vem para cá e vem nos ajudar para que nós possamos ganhar. Porque quem vai ganhar vai ser, não a Alemanha, que já foi desclassificada, mas vai ser a Bélgica, vai ser... Aí no final tudo isso acontece. E eu me pergunto também, uma reflexão que fica aí para vocês, hein? Ué, por que a Europa não quer receber ninguém? Por que nos Estados Unidos, você tentar entrar nos Estados Unidos é visto não sei o quê, uma loucura, não? Hoje em dia está pior. E no entanto, você chega ao Brasil, a fronteira de Roraima, entre os venezuelanos, eu fico pensando o seguinte: ok, eu sou a favor de direitos humanos, mas será que nós não deveríamos ter uma política que priorizasse os brasileiros? Hoje pela manhã eu estava vendo um avião com 100 refugiados que saíram de Roraima, de Boa Vista, para o Recife. Na outra semana foram para São Paulo. Então o governo brasileiro, o cara entra aqui como refugiado, no mesmo dia ele já tira a carteira de trabalho, CPF, já tem uma Bolsa Família, já tem assistência médica, já tem tudo isso. E o próprio brasileiro não tem. Então será que nós deveríamos priorizar essa imigração, essa invasão, vamos dizer assim, de refugiados? Ou deveríamos até, de repente, falar, olha, para um momentinho, até aqui nós podemos aceitar um número tal, mas nós não podemos aceitar toda a população da Venezuela. Mas não chega a ser tanta gente assim como a divulgação. Foram 50 mil no mês passado. 50 mil para Roraima. Não, para Roraima, claro, mas para o país eu digo, mas é que acabar. Agora, Washington, há quantos anos você faz o seu programa? Você falou 8 anos. 8 anos, exatamente. Então, quais são os momentos assim mais marcantes que você se lembra dessa programação, ou aqueles aspectos de repercussão que você conseguiu ter o feedback de alguém ou de pessoas que tocou você? Por exemplo, o momento bonito, vamos dizer assim, o momento bonito foi a crítica que nós fizemos ao impeachment da presidente Dilma. Aquele momento que teve uma certa repercussão, o pessoal telefonando e tudo mais, depois me ligavam, me encontravam na rua, perguntavam, pô, você é a favor, não é? Você é contra o impeachment da Dilma? Eu falei, se você provar que ela cometeu algum crime, eu vou ser a favor. Se você provar que ela cometeu uma pedalada, eu sou a favor. Se não provar, eu sou advogado. Entendeu? Eu me remeto meus autos. Tem a prova? Não, não tem. Pô, então mesmo, como é que vai ter impeachment? Quer dizer, o que eu falei isso há 2 anos, hoje o Tribunal de Contas da União falou que ela não cometeu nenhum. Os peritos lá do Congresso Nacional não houve nenhuma pedalada. Se não houve pedalada, ela não roubou, não fez nada, eu acho que ela tinha que voltar, o Temer tinha que sair para ela voltar. Quer dizer, isso é uma questão de lógica. Então, nessa questão do impeachment, você achou que foi um programa foi um momento muito foi. Mais algum outro? Sim, recentemente com
com o problema da Nicarágua. Eu estou tendo uma repercussão enorme. Inclusive, vários jornais daqui, do Rio de Janeiro, eles estão pegando deixas do nosso programa, e se comunicam comigo, inclusive, para fazer as reportagens sobre a Nicarágua, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Porque o Daniel Ortega, com a mulher, a Chay Murilo, que é a vice-presidente, eles tornaram a Nicarágua um feudo deles. É um feudo. Tá? Um feudo realmente. E estão matando todo dia, hoje mesmo. Vocês podem ver aí no semnoticias.ni.com, 100noticias.ni.com, é uma televisão da Nicarágua que está ao ar, www, tá? Ou no 12 também. Vocês vão observar que todos os dias o governo do Daniel Ortega mata 3, 4 pessoas. Já desde abril, eu estava lá cobrindo. Eu estava lá em abril, estava lá em maio também, quando houve a grande passeata com 500 mil pessoas. 500 mil pessoas para uma população de 6 milhões e 200, é muita gente, só em Manágua, 500 mil. E o Daniel continua a matar gente, Aí veio a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Dr. Paulo Abraão, que era daqui da Comissão de Anistia. Mas a Nicarágua é uma democracia. Não. Não é? Não, uma ditadura absoluta. É? Hoje, eu já fui cônsul da Nicarágua. E minha mulher foi embaixadora. Não. O que aconteceu lá foi a imbecilidade que aconteceu aqui no Brasil, agora, eu estou falando agora, imbecilidade, eu estou falando isso e vou repetir, eu usei esses termos, imbecilidade. E eu estou vendo todos os dias, não sei, o pessoal, de uma forma tão imbecil, não vejo outra expressão, que tem que ser bem claro. Não vou votar, eu não voto, eu vou votar para quê? Vai votar para quê? É a tua arma, você vai mudar alguma coisa com o teu voto. Ou você vai pelo voto, ou vai como nós fizemos em 68, vamos pelas armas. Tá? Infelizmente, o meu pessoal da VPR não conseguiu chegar ao que queria. Até porque as pessoas não entendiam que não haveria mudança. Tá? A mudança, ninguém entrega o poder. Tá? Ninguém entrega o poder. A luta naquele período acabou levando a abertura, exatamente. Então teve um aspecto positivo. Nós estamos hoje falando numa TV comunitária. Exato, falando desse tema, inclusive. Então, você levantou a questão do impeachment da Dilma e a discussão mais recente da Nicarágua. Mais algum outro aspecto que você destacaria de repercussão do programa Resgate Cidadania na época e agora Resgate Nacionalista? Nacionalista, sim. Nós tivemos o outro que nós estivemos falando, dos 62 mil mortos assassinados no ano passado, isso foi no começo desse ano. A violência no Brasil. A violência no Brasil, porque a história, por exemplo, do Vietnã, eles começam com a história da independência, da luta do Vietnã, começa em 1867. Todo mundo pensa que o Vietnã é de 1960, não, é 1867. Eles começam com a luta, mas essa luta da Indochina, em que começa em 1945, quando os japoneses saem, e eles resolvem criar o país, o Vietnã. E os americanos entre 60. Entre 60 e o término, em 73, foi mais ou menos por aí o término da ocupação americana, morreram 57 mil americanos. 57 mil. E nós estamos falando que o ano passado, no Brasil, morreram 62 mil pela violência. Então, como é que é? Nós temos algum Vietnã, ou 2 Vietnãs? Ou... Você está dizendo que nós estamos numa guerra, não é isso? É completa. Então, vamos lá. A gente pode dizer para o pessoal que está nos assistindo que o seu programa é um programa que discute política internacional? Como é que você caracterizaria o teu programa? O Resgate Nacionalista. Eu acho que a discussão nossa não é um programa de política internacional. É um programa em que nós trazemos os problemas brasileiros que não existem. Para com isso, está maluco, o Brasil não tem problema. Não, esses problemas são criados, né? Todos esses problemas que nós estamos tendo aqui, todos esses problemas, são criados. Ou vai dizer agora, por exemplo, que o nosso querido presidente Fora Temer, que ele agora dá um aumento de 10% nos planos de saúde. Ao mesmo tempo, proíbe
proíbe os produtos orgânicos, o Congresso. E ele, ok, tá ok, não tem que ter. Aí você vê por trás disso tudo que nós temos. Temos várias indústrias, La Roche, La Bayer, alemães, suíças, francesas, de medicamentos, indústria farmacêutica, que para elas é muito interessante que você fique doente, que você não tenha assistência médica, que você coma de forma indevida, tá, com agrotóxico. Que à medida que você fica doente, eles vendem mais remédios. Tá? Isso tudo é um complô internacional. Isso não é feito aqui, não. São alertas que você Exatamente, faz no seu programa. Nós estamos sofrendo isso, não é por nada não, é porque de fora, o cara, como é que é isso? Tá? Por exemplo, a Dilma tinha que cair. Tinha que cair de qualquer forma. Não havia como, ela tinha que cair. É que não servia aos interesses mais, entende? Do grande capital. Porque quando nós vemos muito, o mercado reagiu e a bolsa subiu. Bom, vamos definir um mercado? Primeiro que nós temos que definir o que é o mercado. O que é o mercado? É um mercado, na realidade, meia dúzia de empresas, tá, que estão ali, vamos dizer, não é manipulando, mas ela pode ser manipulando mesmo as ações que elas compram hoje, vendem amanhã, e dentro disso vão ganhando milhões e milhões e milhões. Esse é o mercado. E quem são os partícipes desse mercado? Não pense que são os brasileiros com R$1 milhão, R$2 milhões, não, isso é cosquinha, tá? São as grandes corporações financeiras em Nova York, entende? Então, você vê assim, diz, como é que é isso? Essas grandes corporações, elas têm esse interesse total aqui, como tiveram agora, por exemplo, vão prender o Correia, ex-presidente do Equador, vai ser preso por sequestro, não sei, porque ele não pode ficar solto. Porque alguns presidentes não podem ficar soltos. Agora, Washington, você poderia, então, nos adiantar aí alguns assuntos que você vai debater nos próximos programas? Por exemplo, o assunto que o Supremo Tribunal Federal falou sobre a condução coercitiva. Você chegou a comentar já? Sim. Ou está planejando? Eu comentei, porque a condução coercitiva é a coisa mais, eu não vou falar, é uma ignomia, como se dizem por aí, não. Eu vou falar a coisa mais acachapante, mais horrorosa, mais o que pode existir. Por quê? Porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Ponto. Já começa por aí. Outro, você está em casa, dormindo, 6 horas da manhã, vai a polícia lá, te pega, vem cá, você vai ter que depor lá, querendo ou não, na marra, e vai ter que dizer tudo que você sabe, até mesmo contra você. Pois isso aí eu me lembro do tempo da ditadura, tá? Eu me lembro do tempo da ditadura que era assim, cada vez que batiam na minha porta... Isso é um tipo de tortura, né? É pior do que tortura. Mas estou falando psicológica. É pior até, sabe por quê? Então, porque diga aí. Eu acho que as pessoas ficam assim... Se você não tiver aquele tal do princípio da segurança jurídica... Você não vai construir nenhum edifício, né? Você não faz nada. De cidadania, né? Nada. A cidadania acaba. Então você primeiro tem que falar, para. Nós não somos gado. Tá? Essa história, como já se cantou muito, várias músicas sobre o gado, você é gado, não sei o quê. Essa história, ela continua aí. Você não pode ser tratado como gado. Você não é um ser humano, você é um brasileiro. Entende? Então, primeiro para e olha... Por exemplo, lembra o presidente Lula quando foi levado coercitivamente? Como é que assim? Quase que ele iam levar para Curitiba. Né? Iam levar para Curitiba. Se o povo não se rebela. Um dirigente aeronáutico e mais um povo ali no aeroporto. O que é isso? Vai levar para... Como é que é isso? Você vai lá, o cara é o quê? Ele já prestou testemunho alguma vez? Não, ele não foi chamado. Foi chamado, foi citado, compareça, se negou aí? Não. Mas vai na marra, preso. Eu acho que isso aí é que leva... Tem muito candidato a deputado federal, muito candidato aí da polícia, juiz, até candidato a governador. Tem muita gente aí, aqui no Rio mesmo nós temos um juiz, que é candidato, o ex-juiz, que parou para ser candidato. Tá? Quer dizer, então os caras querem se aproveitar de situações, tá, para se promoverem. Até aquele japonês é candidato, é presidente do PSDB, não sei o quê, Ishita, Tashiro, não sei, Ishiro. E aí é um cara que foi
condenado, punido, usando tornozeleira, e por aí vai, e ele hoje é uma figura. Quer dizer, então quando você vê que as pessoas usam o povo para se promover, você começa a ver que você precisa ter um movimento resgate nacionalista. Não é? Você precisa. Agora, Washington, é o seguinte, você vai usar aqui essa câmera para convidar os telespectadores da TV comunitária e dizer para ele por que ele tem que assistir o teu programa, porque isso aqui é para fazer a divulgação do resgate. Programa, então, nós estamos encerrando, eu queria agradecer a tua presença aqui, certo? Muito obrigado, você nós estamos divulgando toda a programação aqui da TV para os próprios produtores usarem diretamente aí a grade da programação fora do seu programa. Então você tem aí 2 minutos para dizer por que o pessoal tem que assistir Movimento Resgate Nacionalista. Tá, Movimento Resgate Nacionalista, vai lá. Você quer saber por que você tem que assistir? Porque se você não assistir, você não vai estar participando da vida do brasileiro e do Brasil. O Brasil precisa que você veja o programa. É um programa que fala muito da parte do direito. Tá? Se você não conhecer o seu direito, tá? Você não vai ser um cidadão. A tua cidadania, ela se incorpora à tua pessoa física. Sem a cidadania, você não é gente, você não é nada. Pense nisso. Sem a cidadania, você não pode reclamar nada. Nada. Você não é um cidadão. Um dos primeiros princípios que existe é cortar logo o direito do cidadão. Ele não pode votar. Se você não paga isso, não pode votar. Se você não é isso, não pode votar. Entende? Então você tem que votar. Vote. Veja o nosso programa, entenda por que você tem que votar. Você tem que votar para não permitir que os bandidos, que eles se reúnem muito rapidamente, eles votam. Aí acabam colocando toda aquela bandidagem outra vez no poder. Então, se você vê o nosso programa, você vai entender que a tua nação, essa nação que está, é o Brasil. E você tem que defender essa nação. Não é defender jogo de futebol, Neymar, você tem que defender a tua origem, você tem que os teus costumes, a tua língua, a tua educação. Você tem que defender. E o nosso programa foi feito para a tua defesa. Washington, muito obrigado pela sua presença aqui. Você vê aqui no rodapé, tem o horário do programa. Aí. Não deixe de assistir. Esse foi um programa do Núcleo de Política e Cidadania aqui da TV Comunitária, Canal 6 da NET. Você pode nos assistir no tvcrio.org.br. Até a próxima edição.